Boa noite, sextou. Vou convidar aqui a galera para entrar. Boa noite, pessoal. Oi, o dia entrou, Gilcinho. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tá boa a imagem? Tá tudo ok? Pronta para começar mais uma live? Excepcionalmente hoje, 18 horas e sexta-feira. Eu sempre costumo fazer minhas lives às quintas-feiras. Nossa convidada já tá aqui, Uda, que vai ser um prazer conversar com você. Olha o Lu aqui. Então, pessoal, vamos adiantar. Eu sou pontual. Sejam bem-vindos à série de atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, diretora técnica da clínica Heavy Mais e franqueada do método de emagrecimento 5S. Durante um bom tempo eu venho fazendo essas lives, sempre falando de um obstáculo, que irá te impedir ou de um atalho que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá certo? Então hoje nós vamos falar de um obstáculo. E qual obstáculo é esse? O obstáculo do pensamento que a maioria das pessoas tem, que se foi gorda, se foi obesa durante a infância, será que eu consigo emagrecer mesmo que eu tenha sido gorda a minha vida toda? Então, essa é uma pergunta que eu vejo muito os pacientes têm, né? Ai, Pri, eu fui... Assim, aí eu pergunto assim, há quanto tempo você quer emagrecer? Quanto tempo vem incomodando esse sobrepeso? E ele sempre fala, e alguns falam assim, ai, Pri, desde que eu me entendo por gente, eu quero emagrecer. Então, a minha imagem corporal e a minha imagem, assim, de mentalidade, eu sempre quis emagrecer a minha vida toda. E aí, quando ela chega, ela fala assim, mas agora chegou o meu limite, né? Então, a vida toda essa pessoa vem lutando contra a balança. E elas têm a crença, essas pessoas têm a crença assim, eu fui gorda a minha vida toda, eu tive excesso de peso a minha vida toda. Então, elas acabam aceitando a obesidade como uma condição, né? Por toda a sua história, desde a sua infância, história desde de constrangimentos como o bullying na escola, né? A sua própria imagem corporal diante do espelho já está projetada no excesso de peso, a sua própria imagem diante dos familiares, diante dos amigos, né? A imagem que eles fizeram dessa pessoa, então a imagem que foi construída a vida toda desse indivíduo, essa pessoa, vamos dizer, a Priscila, aquela gordinha, ela sempre foi gorda. Então, assim, talvez o emagrecimento arremeta a isso, né? De não mudar a sua imagem visual, a sua imagem corporal. E eu tava vendo isso outro dia com aquele humorista, né, Leandro Hassum. Ele tava em Fátima Bernardes e, na verdade, foi criado realmente essa condição para ele, né? Do gordinho comediante. E quando ele fez a bariátrica, muita gente falou, já perdeu a graça, né? Ele agora tá magro, já não deve fazer mais comédia como antes. Então, esse excesso de peso que ele teve a vida toda, né? Desde a sua infância, que sua história foi construída, sua história profissional foi construída em cima desse gordinho engraçado. Ele comentou justamente isso, que depois da bariátrica, muita gente falou isso, que ele ia perder a graça, né? E na verdade, o excesso de peso, a obesidade não tem graça nenhuma. É uma doença que traz muitas outras doenças e pode-se começar realmente desde a infância, como é a obesidade infantil, né? Que essas crianças até 12 anos, elas têm um excesso de peso corporal. E vários fatores levam a essa obesidade infantil, né? Desde fatores genéticos a fatores metabólicos, endócrinos, mas 95% dos casos é estilo de vida e é alimentação, tá bom?
E nunca é tarde para fazer essa mudança e buscar ajuda profissional. Você não precisa ser um expert em emagrecimento. A pessoa que busca emagrecer, ela pesquisa tanto que ela acaba até fazendo o seu corpo de laboratório, né? Fazendo o seu corpo de cobaia. Qualquer medicamento novo, testa. Qualquer protocolo novo de emagrecimento, testa. Então, não precisa fazer seu corpo de laboratório, precisa fazer seu corpo de cobaia, você precisa procurar ajuda de profissionais especializados, né? E eu vou chamar uma profissional top agora, que é a doutora Uda, essa endocrinologista, que nossas vidas... Deixa eu mandar aqui. Gente, essa é a minha, acho que, 20ª live e eu ainda fico procurando como é que envia a solicitação. Pare aqui. Uda, que é uma endocrinologista, uma doutora, e ela fez esse... Ela me deu esse privilégio de estar aqui hoje comigo. Ai, Uda, há quanto tempo eu não te vejo, hein? Pois é, Pri, tão bom lhe ver. As nossas vidas se cruzaram e se afastaram. E aí Não a é? gente se encontra aqui de novo, coisa boa. E aí, quando eu vi esse tema, eu falei, gente, eu vou caçar a Uda, eu vou procurar a Uda para fazer essa live comigo. E aí eu estou muito Muito feliz. bom. Eu queria que você se apresentasse, Uda, e a gente começar esse bate-papo. Eu já vi que já tem perguntas aqui de algumas pessoas na nossa caixinha. Quem quiser perguntar, a gente pode colocar Tá. nessa interrogaçãozinha aí, tá? Então se apresente, Udinha. Vamos falar que está aqui com você hoje. Então, gente, na verdade, Uda é um apelido carinhoso, né? Que Priscila me conhece e quase todas as outras pessoas, mas meu nome mesmo é Maria de Lourdes Lima. Eu sou médica endocrinologista e professora também, né? Coordenadora do curso de medicina da Unifax. E tenho uma área de pesquisa em obesidade, né? Trabalho com isso lá na Escola Baiana. Eu tenho um ambulatório de pesquisa e extensão em obesidade, então é a minha área de interesse junto com diabetes. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão importante, né? E impactante na sociedade. Deixa eu só ver minha internet aqui, Uda, que eu acho que eu coloquei outra internet. Deixa eu ver aqui. Oi, agora. Então, Uda, ó, vou chamar de Uda, viu? Não, Uda é meu nome, está internalizado. Eu preciso dizer que é Maria de Lourdes, se as pessoas ouvirem falar, sabem que é a mesma pessoa. Pode ficar tranquila. Já tem uma pergunta aqui, ó. Vamos fazer essa pergunta. É mais fácil emagrecer quando criança ou quando adulto? Repare, é uma pergunta tá coladinha com outra que vem junto, né? A obesidade infantil, ela tem duas fases que acontecem mais, né? No início, assim, 2, 3 anos de idade, que as células estão proliferando muito. E se essa criança começa a crescer, é uma fase que é mais fácil de emagrecer. Da mesma forma também, quando ela tem o estirão da adolescência. Então, são duas fases que são boas para emagrecer. Entretanto, se a criança, aí vem aquela pergunta lá do início, né? Se ela começa a ganhar peso desde a infância, ela pode ter uma dificuldade maior de perder peso na idade adulta, mas nunca uma impossibilidade, né? Então, não vamos se apoiar nessa muleta de que eu sempre fui gordinha, então não tem jeito para mim. Isso não existe. Né? Isso aí Exatamente. precisa ficar bem claro. E eu acho que com esse pensamento, a maioria dessas pessoas, elas entram até no estágio de acomodação, né? Então, assim, eu vejo muito nos pacientes que têm hipotiroidismo, que eles falam assim, eu tenho um problema de tireoide, por isso que eu engordei e eu sou gorda. Na verdade, acaba colocando vários motivos para justificar, né, uma alimentação irregular, um estilo de vida que não é saudável, porque a gente sabe que esse percentual é o mínimo que faz a pessoa, o grande motivador
de engordar, de ter o excesso de peso, é o estilo de vida, né? Claro que tem as alterações metabólicas, endócrinas e hormonais, mas as pessoas engordam, a maioria das vezes, 95% é pelos seus hábitos alimentares, né, Uda? Isso, então assim, é uma coisa muito importante, né? A obesidade, a gente fala que é uma doença que é multifatorial, né? Não é uma coisa só. Existe uma questão genética, sim, né? Que é importante. Então, especialmente, por exemplo, uma criança que tem um dos pais obesos, ela já tem uma chance maior de ter obesidade do que a criança que não tem. Se ela tem os dois pais obesos, essa chance aumenta ainda mais. Mas a gente tem que lembrar que esses pais que são obesos têm uma questão genética, mas tem um ambiente aí que tornaram eles obesos também e que a criança foi criada nisso. Então é por isso que a gente fala que a obesidade é multifatorial. E até uma coisa assim que eu ouvi hoje de manhã no rádio, eu fiquei pensando, eu falei, ó, logo depois, engraçado, que aí a gente combinou a live, enfim. A coisa da obesidade ser uma doença, né? Não é estigmatizar dizer que é uma doença. Pelo contrário, é dizer assim, que a pessoa tem que ser encarada assim, de uma forma de que tem que ser, às vezes, um tratamento que é para a vida inteira. Então, porque tem bases fisiopatológicas, bases da genética, base de metabolismo, de secreção de hormônios, que justificam que tem algumas pessoas que comem horrores e não engordam, né? E há outras que já comem menos e engordam. Mas é como você diz, um equilíbrio dessa balança é a base de tudo, né? Do peso, do que vai alimentar, do que vai gastar, e a genética também, o metabolismo de cada um. Exato, porque assim, Uda, por mais que essa pessoa gordinha, né, com sobrepeso, por mais que os exames de sangue deem tudo ok, né, colesterol, né, glicemia tá ok, insulina tá ok, mas os órgãos dela, se você der uma sobrecarga muito de gordura, de açúcar, todo o nosso corpo já vai estar trabalhando muito mais para tentar metabolizar, né? Então, chega uma hora, vai chegar uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, o corpo vai dar um sinal dessa alimentação irregular, desse estilo de vida irregular, né? Então, assim, você pode estar saudável hoje, mas amanhã você não sabe se o seu corpo já vai dar o estalo e dizer assim, ah, já estou no meu limite, já não aguento mais, preciso de um medicamento, né? Meu fígado, eu já estou no meu limite, eu já vou desenvolver uma esteatose hepática. Então, assim, não é, como você falou, estigmatizar, não é demonizar o alimento, mas é realmente ter um olhar mais para a saúde, olhar mais para dentro de si, porque mais cedo ou mais tarde, o seu corpo ele vai dar sinal que não está bem. Por mais que hoje seu exame de sangue dê tudo ok, não é? E além do que, assim, o exame de sangue não é tudo, né? Então, assim, a gente sabe hoje que a obesidade gera um estado que a gente chama de inflamação crônica, né? Que vai desde alterações de intestino, alterações nos vasos, que às vezes não são vistas. Mesmo com exames normais de glicemia, mas assim, se você der uma sobrecarga, às vezes, de glicose àquela pessoa, ela pode não responder tão bem. Então, assim, existem as pessoas com excesso de peso que a gente chama de metabolicamente saudáveis, ou seja, que pode ter um perfil de colesterol, glicemia igual a uma pessoa magra. Mas, de qualquer forma, as articulações dessa pessoa já não vão ter a sobrecarga igual às outras, que vai diminuir mobilidade, que depois vai dar uma série de consequências. Agora, não é também dizer, então eu só vou ser feliz se eu estiver magro ou não peso ótimo. Não, porque você tem que se adaptar ao corpo que você tem, né? E tem pessoas que vão e conseguem e ficam bem do jeito que, do peso que estão, e é o que a gente tem que buscar mesmo, né? Não relaxar, mas estar bem como você pode estar fazendo o melhor por você, né? Então, isso eu acho que é importante. Exatamente, porque assim, a autoestima não tem muito a ver assim, com se você é gordo, se você é magro, né? Não tem nada, assim, a autoestima é uma coisa que você tem dentro de você, né? Que você trabalha o autoconhecimento, a autoestima, o autocuidado, mas hoje você pode não estar se importando com a sua saúde física, né? Você se olha no espelho, eu me gosto desse jeito, eu me gosto acima do peso, eu me gosto gordinha. Mas uma coisa não tem nada a ver com o seu cuidado com sua saúde, né? Tem pessoas realmente que se alimentam bem, tem um excesso de peso,
e lidam super bem com isso. Mas já tem outras pessoas que não lidam tão bem com isso. Isso reflete na autoestima dessas pessoas. Então, a gente tem que separar muito bem o que é saúde, o que é vaidade, né? O que é estética. E dar os limites, né? Então, assim, uma coisa que é importante, eu quero emagrecer. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso buscar ajuda para emagrecer bem, emagrecer com saúde, né? Se é uma coisa que essa pandemia nos ensinou, é que a gente, assim, deve viver o aqui e agora, né? O que, assim, o que a Sim. gente tem de que é novo, é inédito, mas é o que é viável. Então, assim, como é que eu posso cuidar de mim hoje? Eu vou me alimentar hoje da melhor forma que eu puder. Ah, hoje é dia de sexta-feira, eu vou tomar um vinho. Vou tomar um vinho na sexta-feira, mas Sim. durante a O semana eu vou equilíbrio. controlar e vou segurar. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Ou eu estou há 2 anos sem fazer um exame de sangue. Eu estou E a gente acha que isso só acontece com quem não tem condição de ir ao médico, de fazer um exame, mas não é. A gente vê no consultório, às vezes, particular, chegar pacientes com diabetes descompensado, já com complicações, porque tinham 3 anos que não faziam exames. Então, isso é uma coisa que é o cuidado, né, com E cada um. e você falou uma coisa bacana assim, do desejo, né, Uda? Ah, eu desejo mudar meu estilo de vida, eu desejo emagrecer. E é bacana enquanto a gente tem esse desejo, porque eu falo que é diferente o desejo da necessidade, né? Porque o desejo vem de dentro de você. Ah, gente, eu tomei essa decisão, eu preciso, eu quero emagrecer. Agora, quando vem da necessidade, a necessidade é vital. Então, eu preciso emagrecer, senão eu vou morrer. É. Aí já é mais difícil, né? Então é melhor você desejar emagrecer do que você necessitar emagrecer. Não, isso com certeza. E a gente vê, né, aquele paciente que nega a vida inteira, não, eu não tenho diabetes, eu não tenho, ou se tenho, isso não vai acontecer comigo. E depois que tem uma complicação, um infarto, uma coisa, aí muda tudo. Gente, por que que não começa a mudar antes? Né? É. Para poder você ter um caminho ir pelo desejo. Como você disse, perfeita a sua colocação. Perfeita. Márcia está perguntando aqui. Meu irmão sempre foi magrinho e minha família não tem ninguém obeso, mas desde que ele casou com uma filha de uma obesa, o casal virou obeso. Ambos têm obesidade grau 1. O que foi? Alimentação, né? Hábito, estilo de vida, né? Isso a gente vê muito. Casais de namorados, casais que se, né? E aí, ou às vezes acontece o contrário, né? Assim, de você vir de uma família que é desregrado, mas você casa com uma pessoa que é super focada, e aí então, você que tem toda a tendência genética. Isso acontece. Às vezes a gente tem gêmeos idênticos, que são separados. Então, assim, você vai ver que um que foi para uma família que tinha um hábito de vida. A gente brinca assim, quando você vê umas fotos, tem umas fotos eu esqueci o nome dele agora, que pinta sempre os gordinhos. Sim. Que na foto, até o cachorro é gordo. Por quê? Porque a família toda come muito. E aí, É. assim, você alimenta todo mundo muito. Aquilo é uma cultura desde cedo, até o bebê. Né? A gente vê hoje, às vezes, critica, poxa, esses meninos não podem comer doce muito novo. Mas quando você até 2 anos de idade tem uma alimentação, você não é uma criança obesa, a chance de você ser um adulto obeso já diminui. Se você chega até os 6, 9 anos sem obesidade, essa chance diminui. Se você vai desde gordinho, a chance de você ser um adulto gordo aumenta muito mais. Então, a prevenção da obesidade não vem lá na frente. Vem dos pais com os filhos, com alimentação legal, com atividade física. Exatamente, porque o Marcinha, ela contaminou ele, ao invés dele contaminar ela No com o estilo caso, de vida. Mas ela tá falando aqui, ó, que eles não gostam de ser gordinhos, mas não mudam os hábitos. Toda mudança é sofrida no início, né? Ninguém gosta de mudar, porque nosso cérebro se acostuma com a acomodação e a mudança é difícil. Sair da inércia é difícil, mas às vezes é necessário até para se tornar inspiração para os filhos, né? Já que a mãe contaminou o pai, e aí já leva os filhos também nesse hábito de vida. Porque o que acontece é essa parte da genética também, né? Começa assim, né? A alimentação errada da família. Aí tem um filho, aí o filho come um bocado de gordura, de carboidrato errado, aí leva o estilo de vida para a próxima família, e vai levando, né? exatamente. E tem a questão da genética mesmo.
do metabolismo, né? Porque tem pessoas que têm alterações genéticas, alterações de neurotransmissores, que a saciedade não é a mesma de outras pessoas. Tem pessoas que têm doenças, síndromes genéticas que causam obesidade, o próprio hipotireoidismo, que se tiver descompensado, pode causar. Agora, às vezes, a gente vê como você diz. Eu tenho hipotireoidismo, a tireoide está compensadíssima, mas eu engordo por causa do hipotireoidismo. Não é. Não é. Me desculpe, mas não é. Então, as pessoas precisam até, né, se às vezes, minha tireoide é a culpada de tudo, a pobre da tireoide. Tireoide causa ganho de peso. Causa ganho de peso? Causa. Enquanto está descompensada. Compensou? Pronto. Aí, seguindo o ajuste, seguindo a alimentação balanceada, exercício, que foi, vai em frente. Aqui eu vou perguntar assim, ó. Hoje tem muito tem se usado, né? Muitos médicos ou não, como tem acesso fácil, muitas pessoas estão comprando na farmácia aquele medicamento injetável, o GLP-1. E muita gente usa durante bom tempo, porque engorda e usa bom tempo. O uso contínuo desse medicamento causa alguma coisa para o fígado, já que é um medicamento usado para diabetes, alguma coisa assim, Uda? Repare, essas medicações, só explicando um pouquinho, né, são os análogos do GLP-1, né, que é um hormônio intestinal que melhora a ação da insulina, que causa saciedade. E quando a gente usa essas medicações, inicialmente foi usada para diabetes, porque melhora a ação da insulina e ajuda o indivíduo a perder peso. É uma medicação inteligente, que faz o pâncreas secretar insulina quando ele precisa. E foi visto que essas pacientes perdem peso. Então, hoje, um deles é autorizado para uso para obesidade. E a questão, assim, a curto prazo, essas medicações são medicações boas, seguras, né? Tem efeitos colaterais? Tem, como todas as medicações, aumenta risco de pancreatite, tem que ser usado com cautela. Tem paciente que responde, tem outro que não. Então, se você está usando, já está na dose perto da máxima, perdeu o peso o suficiente, suspende, tenta outra coisa, mas das medicações que existem para o tratamento da obesidade, é a mais segura e a mais fisiológica. Então, mas também assim, não se usa a prazo, né? Não tem um efeito colateral assim maior, também que é impeditivo, né? Porque é uma medicação que é cara, mas o cuidado que a gente precisa ter um controle, um acompanhamento do médico. E tem que precisa, né, Uda? E assim, eu não sei, acho que pode comprar até sem receita, né? E muita gente está usando, tá banalizando. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Travou um pouquinho, mas agora estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô falando assim, que como se popularizou, muita gente usa de forma banal. Isso é medicamento, tem que ter um controle médico. Com certeza. Com a automedicação é completamente proibida. Não pode. E não é só ele que as pessoas usam. Usam outras medicações para diabetes. Hoje eu atendi no consultório uma paciente que disse: meu marido comprou tal medicação para emagrecer. Mas ele tem diabetes, tem pré-diabetes? Não, mas o amigo está perdendo e aí ele vai também e usa. E sem pensar nos efeitos colaterais. Então, isso aí, outra coisa, os chás, né? Que às vezes, um chazinho não faz mal. Muitos chás são tóxicos para o fígado. Então, tem que tomar muito cuidado. Os hepatologistas se tremem. Exatamente. Então, tem que ser orientado. Dica. Tem uns medicamentos, uns negócios que era planta não sei o que mais lá, natural que emagrece. Menina, uma vez eu fui experimentar um negócio desse. Eu fiquei, esse negócio não é nada natural. Uma boca seca, um ataque cardíaco. Eu falei, gente, aí a composição só planta de não sei o que, planta de não sei o que. Eu falei, olha, aí logo em seguida saiu uma reportagem falando que dentro tinha anfetamina, tinha várias substâncias. A boca seca é clássico do derivado de anfetamina, né? Tinha uma farmácia aqui que vendia, fazia uma fila enorme na porta com o nome, eu esqueci agora o nome, deram uma medicação com o nome assim, natural, teoricamente. E as pessoas usavam demais, mas assim, há risco de parto, de arritmia, de um monte de coisa que a gente não
Tem algumas medicações que são permitidas até nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não, que tem que ser usadas com muito cuidado. Então, assim, se usa medicamento para obesidade, se usa, porque às vezes a gente fala assim, fica num preconceito que não pode usar remédio de jeito nenhum para emagrecer, bem orientado para os casos específicos. Ainda mais para quem é mais velho, quem tem problema cardíaco, então tem que ir com muito cuidado. E aí você tem o trabalho de vocês que é maravilhoso. Então, assim, não se emagrece sozinho, com o nutricionista só, com o fisioterapeuta só, com o endocrino, é uma equipe, né? Isso. Já que é multifatorial, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, Uda? Com certeza, com certeza. Isso aí não Aqui tem está o dúvida. Antônio falando. Sempre fui magra até os 22 anos. Eu pesava 55 quilos para 1,79 m. A partir daí comecei a engordar. Chegou a 124 quilos. E seu Antônio é um paciente do 5S, que é o franqueado desse programa de emagrecimento, Uda. Que não sei se você já ouviu falar. Tem uma equipe multidisciplinar por trás. Eles são acompanhados diariamente por nutricionista, tem cardiologista, tem vários médicos. E seu Antônio, ele está há menos de 3 meses no programa. Ele colocou: cheguei a 124,2 kg aos 63 anos. E agora estou fazendo 5S. Eu fiz a bioimpedância de seu Antônio hoje para você ver como nunca é tarde para emagrecer. Seu Antônio tem 63 anos. Eu fiz a bioimpedância dele ontem aqui. Aos 63 anos, em 2 meses, seu Antônio, ele estava com 110 quilos. Não foi, seu Antônio? Acho que ele já perdeu 14 quilos. E com ganho de massa magra, para você ver como a alimentação é importante, né? Então, assim, a gente acha que comer bem é comer um prato de macarrão, né? Porque a nossa cultura é a cultura do carboidrato, é a cultura do pãozinho, que é uma delícia, que não tem que ser demonizado, mas só que ele tem que ser, quando já está no limite. Seu Antônio, no primeiro mês, Uda, a endocrinologista dele tirou a insulina dele e reduziu o remédio da pressão. Então, eu falo, olha, o seu Antônio é o maior exemplo, porque nunca é tarde para mudança, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente também vai entrando num estado de acomodação. Ah, já estou com 50, já estou com 60 anos, já conquistei tudo, agora eu posso comer tudo, eu posso fazer tudo que eu quiser. Fica com esse pensamento. E seu Antônio, na pandemia, no meio da pandemia, resolveu mudar o estilo de vida, está aí fazendo atividade física, ganhando massa magra, reduzindo o medicamento e ganhando saúde. Isso é fantástico, né? Essas experiências que a gente tem várias, isso aí é uma coisa fantástica, porque assim, mostra para as pessoas de que é possível, em qualquer época, né? Então, assim, a gente vê que é uma adolescente que vem do desejo, vem do propósito. E a vida da gente é feita de propósitos, né? Eu preciso estar bem, eu penso muito assim, eu preciso estar bem daqui a 10 anos. O que é que eu quero para mim? Mesmo que eu tenha 20 anos que vai fazer 30, ou seu Antônio que, né? Então, assim, a gente pensar é a coisa mesmo da poupança, né? Assim, eu vou querer agora gastar tudo e daqui a 10 anos eu estar morrendo de dor no joelho de não poder fazer uma viagem quando eu estiver aposentada. Então, assim, isso aí é uma coisa que é para a vida, né? E não levar nenhum estigma de que eu não posso, eu não consigo. Ah, eu sou gordinho desde criança, eu posso emagrecer? Pode. A gente tem vários exemplos que podem. Agora, sabe uma coisa, Pri, que é importante? Essas pessoas que emagrecem, boa parte voltam a engordar. Quem é que não volta a engordar? É quem mantém a atividade física junto com a mudança de hábito. Porque senão há uma curva, o organismo da gente é mesmo que atinge um set point, que é assim, o meu peso é esse. Quando você emagrece, às vezes parece poupar para a atividade física, mesmo depois que você perde. A possibilidade de você manter esse peso perdido é bem maior. Então, isso é uma coisa bem importante. O manter é mais difícil que emagrecer, né, Uda? Muito mais difícil. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que buscam emagrecer, elas buscam apenas emagrecimento na balança, né? Ah, meu objetivo é eliminar 10 quilos. Meu objetivo é eliminar 20 quilos. Então, eles ficam preocupados apenas com esse peso na balança. Eles não ficam preocupados com a mudança do estilo de vida, com a mudança de mentalidade, com a mudança de comportamento, com a mudança do olhar do que a comida representa para ele,
né? Em termos emocionais, em termos afetivos, em termos de compensação. E aí, quando chega no peso ideal, consegui eliminar meus 10 quilos. Pronto, cheguei no meu objetivo. Aí volta a ter o estilo de vida que tinha antes, porque não fez essa mudança de comportamento. Então, vocês estão me ouvindo? Espera aí. Veja se é você, Udinha, sua internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não tô lhe ouvindo, não. Eu não tô lhe ouvindo. Escrevam aqui, gente, se vocês estão me ouvindo, ouvindo o Uda. Paty, você está me ouvindo? Mas vocês estão. É a internet de Uda, eu acho. Eu vou sair e te chamar de novo. Pera aí. Eu não estou ouvindo o Uda, vou chamar ela de novo aqui. Isso. É a internet dela. Tá ouvindo agora? É sua internet. Agora estou. Todo Agora mundo não tá, estava eu ninguém saí. me ouvindo. Não estava ninguém me ouvindo. Pronto. Aí eu não lhe ouvi. Você estava falando. Então, eu falei assim, que o manter é o mais difícil. É. E que emagrecer é fácil. Mas as pessoas que não mantêm também são aquelas pessoas que estão preocupadas apenas com o peso da balança. Né? Eu quero emagrecer 10 quilos. Aí chegou no objetivo de emagrecer 10 quilos, chegou no objetivo para ela, o objetivo era esse. E aí volta a comer tudo de novo. Então, não fez uma mudança comportamental, uma mudança alimentar, uma mudança do seu olhar diante da comida, do que a comida representa para você, trabalhar suas compensações emocionais, porque o emagrecimento, como você falou, ele é multifatorial, né? Então, ele é de um gerenciamento de estresse que não está tendo, de um sono inadequado, né? De um hábito alimentar, de um sedentarismo, de uma alteração hormonal, então, de um processo inflamatório. Então, quando a gente pensa em emagrecer e quando a gente olha para esse paciente, a gente tem que, na verdade, catar cada coisinha dessa, não só apenas mudar a alimentação e pronto. Porque senão vai chegar no peso. Muita gente fala assim: eu quero emagrecer para o meu casamento daqui a 3 meses. Pronto. Seu objetivo é o casamento daqui a 3 meses. Seu objetivo não é uma mudança de estilo de vida. Exatamente. É por isso, assim, que o que se... Agora? Tá Tô. ouvindo? Tô. Quando a família inteira se envolve nesse processo, então isso é bem legal, né? Porque aí tá todo mundo envolvido. E aí é outra coisa. É por isso as coisas muito radicais. Vamos ficar a pão e água durante um períodozinho Só na aqui, porque aí eu maçã. vou chegar onde eu quero. Tá, isso aí é lá para os blocos que precisa chegar naquele peso, só na maçã, porque depois vai fazer falta e a pessoa vai voltar a comer tudo. E aí não tem as compensações. Deixa, eu vou me permitir, e aí permite demais. E aí, gente. Exato. Uda, eu queria que você falasse um pouquinho da relação da obesidade, assim, com esses hormônios que nós temos, né? Assim, a gente tem 2 hormônios que eles são fundamentais nesse processo de emagrecimento, que eu acho que além dessa parte da insulina, eu falo sempre que um hormônio puxa o outro, né? Porque nós somos realmente integrados, nós somos sistemas. Então, assim, não adianta você estar com a insulina bacana, se sua leptina não está bacana, se sua grelina não está bacana. E, na verdade, se seu intestino não está bacana, não consegue mandar uma mensagem para o cérebro, esse eixo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos hormônios nesse processo de emagrecimento. Repare, Priscila, o equilíbrio, né, do organismo é uma coisa que é muito importante. Isso começa, hoje se tem estudado muito até a flora intestinal, a importância da flora intestinal, de uma alimentação que forme uma flora boa,
para você manter uma alimentação, para você conseguir manter um equilíbrio nos seus hormônios de secreção e de que vão favorecer a fome e diminuir a fome, né? Então, assim, a gente tem hormônios que estimulam a saciedade, né? Como é o caso da leptina. Tem hormônios que aumentam a fome, como é o caso da grelina. E que às vezes você vê que quando você faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, você faz uma cirurgia bariátrica e uma condição às vezes importante para algumas pessoas, diminui bastante a fome. Por quê? Porque há uma mudança no trânsito intestinal e algum desses hormônios deixam de ser produzidos ou eles chegam mais rápido na circulação e com isso você tem um equilíbrio. Não é hormônio que se dosa. Dosa em pesquisa. Ah, deixa eu ver aqui como é que está a minha leptina. Não, o obeso, a leptina, por exemplo, ela foi estudada. Vamos então, já que a leptina aumenta a saciedade, vamos injetar a leptina. E aí o que é que foi visto? Que o obeso tem resistência à ação da leptina. Então não adiantava injetar leptina, adiantava para as obesidades causadas por deficiência no gene que produzia a leptina. Então aí sim, mas isso é raríssimo. Então foi por água abaixo, né? Eu me lembro que eu estava no lançamento para um congresso europeu que se lançou um análogo da leptina, mas que não foi para lugar nenhum, justamente porque o obeso não respondia tão bem, porque tem resistência. Então, assim, o que eu preciso é deixar o meu intestino saudável, não engordar, porque o excesso de peso, né? O tecido adiposo é um dos maiores órgãos endócrinos, fica brigando o tecido adiposo, o endotélio e o intestino. A gente acha que glândulas são só aquelas, tireoide, hipófise, suprarrenal, não. Então, milhares de hormônios são produzidos aí. E eu preciso de um equilíbrio para isso funcionar bem. Tem pessoas que têm um desequilíbrio, mas eu não tenho uma medicação específica para agir. Olha, vamos agir aqui na leptina, aqui na grelina, aqui no neuropeptídeo Y. Eu tenho um conjunto de ações que vai pela equipe multi por algumas medicações, mas para deixar esse eixo em equilíbrio. Entendeu? E outra coisa, Uda, você pode ter a melhor alimentação, né? Ingerir 3 litros de água, e só que se seu intestino ele não tiver, né, com esse equilíbrio, se seu intestino tiver em disbiose, que a gente chama, se ele não tiver preparado para receber todas essas vitaminas e essa alimentação super saudável, não vai adiantar nada, né? Porque o intestino ele não vai conseguir absorver. É igual aquela pessoa que, eu bebo tanta água e minha pele é super desidratada. Você bebe água, só que você não está tendo essa absorção dessa água. Seu intestino não está preparado para isso. Porque no intestino a gente tem bactérias ruins e bactérias boas, né? Então, assim, se você tiver com essas bactérias ruins, que a gente chama de disbiose, em excesso, não tiver o equilíbrio, não vai adiantar. É igual quando eu falo para os pacientes que, eu comprei um creme maravilhoso, e só que não está tendo efeito. Eu falei, essa pele não está preparada para receber esse creme. Você pode usar o creme mais caro, mas ela não vai conseguir absorver. Então, é a mesma coisa quando eu falo para os pacientes, assim, que eles falam, Pri, eu bebo tanta água, eu bebo 3 litros de água e eu ainda tenho o intestino preso, né? Eu como tão bem e minhas vitaminas não estão boas porque esse intestino, olha esse intestino, né? Começa a observar esse intestino. O intestino não é só órgão excretor e de absorção e excreção. Na verdade, hoje tem muitas pesquisas que falam até que o intestino é o segundo cérebro, né, Uda? Uhum. Isso é impressionante, né? Eu estou orientando agora uma tese de doutorado de uma nutricionista justamente sobre isso, né? Ela avaliando lá no ambulatório da gente de obesidade. Eu trabalho muito com as obesas, porque os homens não vão muito ao meu ambulatório. A maioria é mulher. O ambulatório é para todo mundo, mas a frequência é de mulher. Então, assim, a gente está vendo que a disbiose é muito frequente, né? E o estudo não está aberto ainda, que é o ensaio clínico, mas o objetivo é justamente ver, né, se o uso de probióticos pode favorecer a perda de peso nessas mulheres, especialmente as que têm disbiose. Então, isso é uma coisa que a gente tem estudado, e porque o intestino é muito de resistência insulínica, de diabetes, de tudo isso. Né? Então, é importante esse intestino saudável. Saber o resultado final desse estudo, né? Porque eu estava lendo que
Gente, vocês podem perguntar, viu? Porque eu já estou aqui batendo papo. Eu vi um estudo também falando justamente que o intestino, comparou o intestino dos indivíduos obesos, eles têm uma maior quantidade de dois tipos de bactérias, né? Então, isso também influencia de bactérias Completamente. ruins, né? Que a gente chama Exato, porque assim, gram-negativos. porque aí você gera, é isso que vai gerar um estado de inflamação crônica, que leva à disfunção endotelial, que assim, os endotélio, a parede do vaso fica mais durinha, leva à extensiação da insulina. Então, tem pesquisas a níveis moleculares mostrando, então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter com a alimentação. Porque, às vezes, na hora, assim, é impressionante quando, assim, o açúcar in natura, né? É bom, né? Todo mundo gostoso. Mas, assim, imediatamente você começa a fazer ali substâncias que vão gerar situações de produção de que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que leva a envelhecimento, que leva a inflamação crônica, que aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, não é Exatamente. também, vamos então demonizar o açúcar, não. Mas ter uma alimentação boa no dia a dia, para lá no dia que você quiser comer o açúcar, você vai e come. Sem culpa também, E né? que hoje a gente tem tanta. Apesar do número de obesos cada vez mais aumentar, né, no mundo, que hoje, na verdade, a obesidade é a maior pandemia, em contrapartida, né, eu digo com a internet, com esse mundo digital, tem tanto acesso a alimentos saudáveis, eu acho que cada vez mais tem se falado a respeito disso, da alimentação saudável, uma alimentação já com probióticos, né, surgindo kombucha, né, tudo para melhorar a nossa saúde em contrapartida, tem essa parte que a obesidade cada vez mais vai aumentando. Então, justamente porque a obesidade é muito fatorial. Não adianta você mudar a sua alimentação se você não mudar seu estresse nessa vida corrida, se você chegar em casa não dorme bem, porque durante o sono a gente já metaboliza vários outros hormônios, né, Uda? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Aqui. Ah, não, já falei disso, já fiz essa pergunta, já respondi. Gente, quanto tempo falta para a live? Porque daqui a pouco cai a live e a gente tem um cara de pergunta para fazer para a Uda. Que horas são, Uda? Deixa eu ver. Não, se eu estou enxergando. Falem Não, não aí, gente, aparece que aqui, horas né? são. Não, não sei não que oração. Falem aí quanto tempo falta para a live. Se já são 18h40, 18h50. Mas voltando à obesidade infantil, eu acho realmente que é uma forma do cuidar da família, do cuidar do filho, fazer essa mudança. Essa mudança é difícil, né? Até culturalmente, como você falou, né? Se a gente está feliz, a gente confraterniza ao redor de mesa, né? Eu mesmo, eu sempre falo, 8h40, a gente tem 15 minutos. Eu mesmo falo assim, o alimento é uma forma muito de compensar as coisas, né? Eu, quando eu estou muito ausente de casa, eu chego em casa sempre com chocolate para dar para meus filhos. E é muito difícil realmente fazer essa mudança, mas esse olhar diante do que a obesidade pode trazer futuramente. E não só futuramente, imediatamente, porque a gente sabe que as crianças obesas sofrem muito bullying. Né? Eu na escola Exatamente. sempre tinha, assim, se tinha duas pessoas com o mesmo nome, uma era gorda, se ela era gorda, a outra era o outro nome. Né? Então, assim, elas já sofrem esse bullying, né? Essa discriminação desde cedo. Isso já vai influenciar vários outros aspectos na vida dela, né? Então, assim, eu preciso realmente ter esse olhar, esse cuidado, essa atenção com as Com crianças. certeza, e ainda mais assim que na criança, especialmente ela pequenininha e depois por volta dos 9 anos, a proliferação de células adiposas é muito grande. Então, depois a gente mais velho, essas células vão enchendo ou esvaziando de gordura. Mas nessa fase pequenininha, não, ela está proliferando. Então, a mesma coisa, as mães, né, que têm filhos com mais de 4 quilos, que a gente chama de macrosomia. O bebê nasce com mais de 4 quilos, ele é um bebê macrossômico. A mãe que tem diabetes ou que tem uma predisposição para diabetes tem uma chance maior de ter um bebê macrossômico. E esses bebês maiores, engraçado isso, que tanto os maiores quanto os com menos de 2,5 kg têm uma chance maior de ter obesidade na vida adulta. Então, aí o cuidado que tem que vir desde o útero. E se esse bebê já nasceu gordinho, então eu tenho que procurar amamentar,
se eu não puder amamentar, oferecer a preparação láctea na medida certa para evitar que ele já se acostume a comer mais. Segurar o doce mesmo, que não tem necessidade de uma criança de menos de 2 anos estar comendo doce. Né? E às vezes é uma coisa, porque o seu filho vai para a escola, ele não toma refrigerante, fica, olha, ele não gosta, não toma refrigerante, a mãe não deixa. É o excluído. Hoje já é diferente, né? Na época dos meus filhos era assim, que estão adultos. Então, assim, ninguém queria, às vezes não queria levar lanche para a escola. Né? Tinha um que fazia dieta, que levava lancheira, quando chegava lá, se pudesse trocar com um, e aí ia e arranjava, porque era o diferente, né? Então se levava o lanche saudável. Então é uma coisa que vem mudando, né? Eu vejo hoje nos meus sobrinhos netos diferente do que foi na época dos meus filhos e dos meus sobrinhos. E vem mudando mesmo na minha época, era que tomava muito mingau, né? Um engrossante, com 6 meses já era um mingau. Um mingau com maisena, imagina, sem nutriente nenhum, só mesmo para saciedade, ainda botava Engrossar. uma suquinha. E aí a criança já vai, né, acostumando com esse paladar. Por isso que a gente chama de Exatamente. paladar infantil, né? Mas eu li que as papilas gustativas, elas se renovam a cada 15 dias, então a gente tem que estar sempre provando coisas novas. Pois é. E não se acostumar com essa mentalidade do paladar infantil, né, E Uda? dá, E aí essa criança ela já vai ter essa alimentação errada, já vai ter esse processo inflamatório no seu corpo, porque a gente sabe que o açúcar e o carboidrato, na verdade, é um vilão. E vai provocando o quê? Alteração no seu intestino, na questão de absorção, de excreção. exatamente. Então, assim, fica uma alimentação monótona, aquele prato que não tem, não é multicor, né? Aquela coisa que os nutricionistas falam tão bem, que não é um prato colorido, é aquele prato monótono, e o que o menino vai se acostumando assim, e a mãe corrida precisa dar, né? Hoje a gente está mais em casa, né, com a pandemia, mas no corre-corre do dia a dia as pessoas vão se atropelando e se esquecem dessa coisa fundamental, que é o cuidado. As crianças também hoje estão muito atarefadas, correndo para o inglês, para o karatê, para a aula de não sei o quê, e aí vão comendo um biscoito no meio do carro, e aí vai aquela... Quando param, né, esse período agora, para alguma coisa há de servir, né? Então, assim, a gente Exato. pelo menos tem que olhar para dentro, tem que olhar o aqui e o agora, cuidar das relações, das pessoas, da alimentação, e com isso a gente tentar sair alguma coisa melhor, né? Isso é importante. E você falou certíssimo, da gente dar assim o que é mais, que a gente acha que é mais prático, né? Até no mercado, a gente vai, a oferta que nós temos de um biscoito, né? De uma comida pronta, de um fast food, é super prático, é super rápido. E a gente vai criando essa mentalidade, é uma comida saudável, é uma comida que é mais difícil de preparar, né? É mais difícil lá você fazer a salada, pegar o frango, limpar o frango, preparar o frango. É muito mais fácil eu parar aqui no fast food e comer. E as propagandas do fast food são só propagandas assim, a pessoa comendo feliz, né? A pessoa comendo saboroso, pedindo em dobro, que ganha o outro, mas devia estar mostrando lá como é que está lá o fígado recebendo isso, o intestino. Então a gente sempre essa imagem do biscoito para a criança mandar para a escola é mais prático do que você preparar um suco, do que você botar uma banana da terra. Enfim, não estou ouvindo. Tá ruim? Ai, gente, peraí. Não tô ouvindo. Eu vou te chamar de novo para você se despedir. Peraí. Tá. Ouviu Eu vou agora? chamar de novo só para eu agradecer que nosso tempo está acabando, Pronto. né? Ai, Uda, foi um prazer, você não sabe. Obrigada. Tem pessoas que entram assim na nossa vida e saem dessa vida corrida, né? Mas que a gente nunca esquece. Hoje eu Pois. mandei a foto da live para Isabela, que você Sim, indicou para ser minha. Isabela ficou aqui na clínica 9 anos, Duda. é mesmo. Saiu Eu ano falei, passado, montou um consultório dela. Aí eu falei: Oi, Bela, eu lembrei de você, ó, que vai fazer live comigo. Ah, não acredito!
Mas, obrigada, Pois. Uda, você é uma profissional excelente. Né? Já foi endócrino do meu pai foi lá. Olha, meu pai mesmo faleceu de diabetes, né? Oh, E aí eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, porque a gente sabe que a alimentação é tudo, né? A gente que é do interior, meu pai tinha uma alimentação do interior, comia tudo, comia à vontade, e aí, na verdade, ele tinha essa mentalidade de comer era mais importante do que outra coisa. Então, eu não vou cometer o mesmo erro. Então, é isso que nós temos que passar para os nossos filhos, né? Porque com certeza. é sempre tempo de se reinventar, e a gente aprende muito com nossos erros. Então, assim, o erro que meu pai cometeu, eu não quero cometer comigo e não quero que meus filhos passem por isso. Então, se a gente errou agora, se nossos pais erraram com a nossa alimentação, a gente tem que ter sempre esse pensamento de resgate. Com certeza, Pri. Assim, é um trabalho muito bacana esse de comunicar sobre isso, né? De falar sobre isso, porque realmente é muita coisa que se pode prevenir com o tratamento da obesidade, muita doença, né? O que vem com ela é uma sequência de coisas que a gente nem passa, não é só coração, tem articulação, tem pele, tem fígado, tem várias coisas, autoestima, tem muita coisa envolvida. Né? Então, Muito. esse cuidado multiprofissional, parabéns você também pelo trabalho maravilhoso, sempre maravilhosa, super simpática, uma querida. Gostei muito de estar aqui com você, obrigada. Ah, vamos marcar mais vezes. Obrigada pela sua disponibilidade. Sei que você é atarefada, abafada, mas para falar de saúde, de obesidade, né? E como eu sempre falo, é a maior pandemia, mais que coronavírus. E é sempre bom a gente se comunicar. Viu? Obrigada a todo Isso. mundo que está na live. Um beijo. Tchau, meu amor, obrigada. Obrigada, pessoal, por estar aqui mais uma live comigo. Né? A gente sempre falando sobre um atalho, um obstáculo do emagrecimento. Quinta-feira que vem, né? Não vai ser sexta, eu estarei aqui com vocês mais uma vez. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, ou por direct ou por WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer para falar com vocês, para ajudar vocês e falar sobre o programa de emagrecimento 5S. Esse programa que já impactou mais de 80 mil pessoas e que está me ajudando muito a transformar a vida de várias pessoas que estão aqui nessa live. Um beijo, te amo também, Massinha. E sextou, vamos comer com equilíbrio. Final de semana não significa fim do mundo, tá bom? Um beijo e boa noite.